Olá pessoal, eu sou Gabriel Costa, um mineiro, um dos fundadores aqui da Growth Leaders Academy, e hoje nosso papo vai ser sobre um dos modelos mentais que eu acho mais importante para o profissional de Growth, que eu criei há uns 2 anos mais ou menos. Antes de explicar o que é um modelo mental, deixa eu dar um pouco de contexto como que ele surgiu. Ao longo dos últimos anos eu venho mentorando, ajudando muitas empresas e também, estando na frente aí de Growth de algumas empresas de crescimento acelerado. Tanto na minha realidade quanto dos meus amigos, meus mentorados, meus alunos, enfim, eu vi que todo mundo tem o mesmo problema em comum. Todo mundo tem muita coisa para fazer. E o problema de ter muita coisa para fazer é que a gente cai em duas situações, né? Primeiro que ou a gente tenta fazer tudo, porque a gente tem uma falsa sensação que se a gente fizer muita coisa, a chance da gente acertar é maior, o que já adianta que é mentira. E também a gente tem um outro problema que é, se a gente deixa de fazer uma ou várias coisas, a gente fica com essa sensação de estar deixando coisa para trás, né? A sensação de não estar entregando tudo que a gente precisa. E aí costuma gerar uma ansiedade. Então qualquer uma dessas situações acaba gerando ou uma perda de foco ou uma ansiedade desnecessária no dia a dia. E qualquer uma dessas duas situações também acabam provocando, o efeito colateral disso é a gente começar a tomar decisões ruins, né? Começar a fazer algumas escolhas erradas, ou começar uma tarefa, aí por essa ansiedade de fazer outras, começar outra e parar a primeira. Isso não costuma funcionar. Essa é a receita do fracasso. Essa perda de foco é a receita do fracasso. O problema é que não basta eu falar, basta ter foco, né? Se fosse assim, eu podia falar assim, não fica triste, e a pessoa parava de ficar triste. Mesma coisa, é só ter foco. E não é tão simples assim. Exatamente por causa dessas sensações aí que eu falei pra vocês. A forma como eu consegui ficar em paz escolhendo poucas coisas, né? Então, escolhendo ali do mundo de coisas que a gente tem pra fazer, poucas, e ficar em paz ao deixar várias pra trás, foi através dessa forma de pensar, né, desse modelo mental que eu criei e que eu criei essa metáfora para poder exemplificar esse negócio, tá? Então vamos lá, deixa eu explicar que negócio é esse. Pensa o seguinte, pensa que a sua casa tá pegando fogo, tá? Sua casa é um lugar que você adora, tudo que você gosta tá lá, né? Sua história, seus itens, objetos, roupa, documento, enfim, um tanto de coisa que você gosta lá. E tem seus documentos, tem seu computador, tem, por exemplo, aquela foto com seu avô que você só tem aquela versão impressa, tem aquele violão que você ganhou desde pequenininho, então várias coisas sentimentais ali mesmo que vêm ao longo da nossa história. Se a sua casa está pegando fogo, uma coisa é fato, tentar salvar tudo não vai dar certo, né? As coisas vão queimar e você vai pro saco também. Então, não é uma alternativa. Tentar salvar tudo não é uma alternativa. Então, a gente precisa salvar algumas coisas. É nesse momento que a coisa começa a ficar mais complicada. Por quê? Você até pega aquela sua foto com seu avô, mas você já sai da casa com aquele peso na consciência do seu documento ter ficado lá e vai ser um saco tirar o negócio de novo. Ou você salva o violão, salva o documento, mas aí você fica com essa sensação de estar deixando alguma coisa legal, importante para trás. Então não importa nesse cenário o que você salve, né, o que você entregue, você sempre vai ficar com essa sensação de que ficou alguma coisa para trás. De que alguma coisa que você gostava e não queria perder, acabou perdendo. E esse é o nosso dia a dia. E, inclusive, uma coisa que acontece é o seguinte, a gente começa a salvar uma coisa, eu vou lá e pego a foto, aí eu lembro do documento, aí eu deixo a foto, vou pegar meu documento, aí eu tô no meio do documento, eu vou lá, vou pegar o violão e no fim queima tudo e eu não salvo nada. Essa também é super comum de acontecer. Essa é a situação. Eu imagino que muitos de vocês, né, por todas as pessoas que eu já expliquei, todas se identificaram muito por isso, com essa analogia aqui. O que acontece é que o nosso dia a dia é esse. A gente tem um tanto de coisa legal, que a gente sabe que é importante, que é interessante e que é super difícil escolher, e quando a gente escolhe, é difícil deixar alguma coisa para trás. Mas agora pensa o seguinte, pensa que nessa sua casa tem seu filho lá, tem uma criança lá dentro. Você vai se importar mesmo de deixar a foto queimar, documento queimar? Provavelmente não. Por quê? Se você entende que tem alguma coisa muito mais importante lá dentro, no caso do seu filho, uma criança, né, nem sei o que ele está fazendo lá dentro, mas ele está lá, você tem que salvar. E essa coisa é tão mais importante que as outras que você nem fica ponderando, porque antes você ponderava entre a foto e o violão. Entre o seu filho e o violão, sinto muito, paciência, o violão vai queimar.
Então, quando a gente tem, né, essa criança dentro de casa, começa a ficar muito mais fácil da gente deixar as outras coisas queimarem. Essa é a graça do negócio. Você não se importa de perder a foto, você não se importa de perder o documento, e você, ao entender que tem um negócio muito mais importante, vai muito mais obcecado para resolver aquele problema. E o grande problema, pessoal, é que a grande maioria das empresas não sabe o que é criança. Não sabe o que é aquela ação ou aquela coisa que ela tem que fazer, que é tão mais importante que as outras, que ela pode escolher, né, qual que é essa, né, escolher a criança, definir a criança e deixar as outras queimarem. E esse foi um negócio que eu acabei fazendo muito nos últimos anos, que é, inclusive, criar essa capacidade de ignorar um pouco mesmo os problemas, ignorar um pouco as coisas, porque eu sei que eu tenho um negócio muito mais importante para fazer. E isso ajuda a gente de muitas formas. Ajuda a gente tanto nessa organização do nosso dia a dia, quanto ajuda a gente também a dizer não para várias coisas. Porque o grande problema, quando a gente está no nosso dia a dia, é que vem alguém o tempo inteiro trazendo mais uma coisa para a gente salvar. E muitas vezes você não consegue dizer não. Então seu chefe, seu líder, chega para você e pede para você salvar um outro item, qualquer que seja, e você não tem um bom motivo para explicar o porquê que você vai deixar aquele negócio queimar, ou você tem que fazer, ou você não vai fazer e vai tomar esporro aí desnecessário. Então, a grande maioria das empresas não tem essa criança definida, porque se tivesse, a coisa ficaria muito mais clara. Então, o exercício que eu faço com todos os meus mentorados é esse, a gente precisa descobrir o que é a criança, descobrir o que é essa coisa, para a gente ter paz de espírito, de focar em algumas coisas e deixar o resto para lá. Ok, mas aí você vai e me pergunta, tá, mas como que eu acho essa criança? Né? E aqui é um outro ponto interessante também, porque é o seguinte, a casa tá toda cheia de fumaça, barulho, fogo, então a gente muitas vezes, na verdade, se não a totalidade, a grande maioria das vezes, a gente não vai ter uma visão clara de onde está essa criança, né? Para a gente saber exatamente para onde que a gente vai, como que a gente faz, desenhar um plano para salvar essa criança. Então a gente precisa começar a fazer análises com o que a gente tem. Por quê? Seria melhor eu ter um drone que filma infravermelho, que passa pela casa, identifica muito precisamente onde que a criança está? Seria muito mais incrível economizar um tanto de tempo e, ia ser sucesso, a gente ia salvar a criança mais rápido, inclusive aumentar a chance dela estar cada vez mais saudável ali por ser uma solução tecnológica, eficiente e que entrega valor pra gente. O problema é que você não tem o drone. E aí você tem duas escolhas. Você pode comprar o drone lá no Mercado Livre, esperar ou no AliExpress, esperar o negócio chegar, mas até esse drone chegar, a casa já pegou fogo. Então, não adianta a gente querer sofisticar demais logo no início, porque é muito melhor a gente ter um pouco menos de certeza, só que no mesmo momento eu vou lá e dou um passo dentro de casa. Ao dar esse passo dentro da casa, eu não vou ter uma visão muito clara ainda, mas eu posso, por exemplo, começar a ouvir uma certa voz, ver um certo vulto, e aí dou um passo dentro da casa e falo, putz, eu ouvi um barulho ali do lado, parece voz de criança, e eu tô vendo aqui mais ou menos um vulto aqui que tem tamanho de criança. Eu tenho certeza se a minha criança tá lá? Não tenho. Porém, é melhor eu dar esse passo dentro de casa, perceber esse negócio e decidir se eu vou continuar caminhando nessa direção. Beleza, fiz essa primeira análise super simples, entendi que a criança tá mais perto da escada e não da cozinha. Beleza, então o que eu vou fazer? Vou dar mais 1 ou 2 passos em direção à escada. Quando eu faço isso, o que acontece? Tem menos fumaça, escuto melhor, tem menos distrações, enfim. E aí fica mais fácil. Muitas vezes o que acontece? A gente dá um passo dentro de casa, acha que é a criança, dá mais 2 passos. Como a gente tem uma visão mais clara, tem mais dados para tomar essa decisão, a gente vê que, putz, não era uma criança, era alguma coisa aqui que estava fazendo uma sombra parecida e algum barulho aleatório. Mas tudo bem, só o fato da gente ter entrado dentro de casa, ter visto algumas coisas, já ajuda muita gente a ter clareza e ver, continuar olhando para casa com mais detalhe, mais informação agora. Então eu dei esses 2 passos, falei, putz, não é isso aqui, mas deixa eu olhar para o outro lado aqui. Opa, agora não, tem um vulto ali e ainda está movimentando igual uma criança. Ah, beleza, então agora que eu estou dentro de casa, fiz algumas análises, já vi que não era o que eu estava achando que era, crio uma nova hipótese e começo a investigar se aquilo ali é a nossa nova criança. E eu vou fazendo isso até
realmente ir chegando perto dela e ver se de fato a gente tem uma criança para salvar ali, se de fato tem uma oportunidade de transformar seu negócio a partir daquela ação. E por fim, uma coisa interessante é que assim, isso que eu falei do drone, muitas vezes é aquele projeto de BI ou de Data Science que está na sua empresa engavetado há um ano, ou que não está engavetado, mas está tentando sair, mas tem um ano que se coleta um tanto de dados, se integra um tanto de coisa, mas que na prática mesmo não está gerando muito resultado. Então a minha sugestão é o seguinte: dar os passos bem simples para a gente começar a ter o mínimo de noção ali o mínimo de noção de onde pode estar essa criança. A gente alinha bem isso com o nosso time, né? Então eu chego pro meu líder e falo assim, olha, parece que tem uma criança aqui, dá uma olhada nos dados que eu tenho. E aí ele pode falar, não, realmente, vai nessa, vamos lá e a gente vai descobrir se é criança mesmo. Ou não, ou ele vai falar assim, cara, você tá viajando, não é porque tem tamanho de criança, porque olha só, eu tenho essa outra foto aqui de alguém que tirou, que mostra que na verdade está no outro lado. E aí é ótimo, você vai ter mais dado para começar a tomar a sua decisão. E aí tem uma coisa que é o seguinte, né? Os meus mentorados aí, eles tentam me ludibriar nessa minha metáfora, e aí direto vem a pergunta assim, e se eu tiver 2 crianças dentro de casa? Não tem 2 crianças dentro de casa. Eu criei a metáfora, eu tô falando que tem uma criança dentro de casa. Por quê? Porque senão você vai cair no mesmo dilema da foto, do vídeo, porque entre 2 filhos você não consegue escolher um. Então, é uma criança só. É uma criança que a gente vai salvar. E aí, a melhor analogia que eu faço para as empresas é, você vai salvar a criança daquela casa. E a casa do lado vai começar a pegar fogo. E aí, tudo bem, aí você vai ter que ir na outra casa salvar outra criança. E a do lado vai pegar fogo e aí você vai salvar outra criança. Então, uma criança de cada vez. E isso sempre acontece em empresas, sempre tem uma grande oportunidade, né? Então, a vantagem que eu entendo que é a história do drone é o seguinte, como você sabe que sempre vai ter uma casa pegando fogo, já encomenda o drone. Começa realmente seu projeto lá de BI e tudo mais, porque na terceira casa você já vai ter uma infraestrutura, uma lógica de análise muito melhor que vai te permitir encontrar essa criança mais rapidamente. Então é ótimo, mas a gente começa simples. Então, a gente já encomenda o drone no Mercado Livre, mas não espera ele chegar. Já vai entrando dentro de casa, aí a outra vai pegar fogo e eventualmente pode ser que o drone chegue pra gente e de fato a gente passa a ter um stack de data super robusto pra gente tomar essa decisão. Beleza? Bom, a grande pergunta que eu deixo pra vocês é essa. Qual é a criança de vocês? Qual é a coisa que é tão mais importante que as outras, que tem potencial de gerar tanto mais resultado, que você vai ficar em paz de espírito de deixar um tanto de coisa queimar, um tanto de coisa pra lá, pra dar muito foco. Bom, deixa aqui nos comentários o que você entende que pode ser a criança hoje. Vamos ter uma discussão, acho que sobre isso, é bem interessante. E compartilha com seus amigos e melhor, compartilha também com toda a sua empresa, com seu líder, né, com seu chefe, com o presidente da empresa, com seus pares, com seus funcionários, porque esse negócio só funciona se todo mundo tem uma mentalidade parecida, a mentalidade de escolher poucas coisas e deixar várias queimar. Combinado? Muito obrigado e até o próximo.